A oração de Paulo, parte 1. Primeiro, aqui há um anúncio. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Sem qualquer prefácio, permitam-me dizer que este foi um anúncio de um fato que foi percebido no céu, recebido com alegria pelos anjos, que foi surpreendente para Ananias e que era uma novidade para o próprio Saulo. Este foi o anúncio de um fato que foi percebido no céu. O pobre Saulo tinha sido levado a clamar por misericórdia, e no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvir. Vocês não percebem, ao lerem este capítulo, a atenção que Deus deu a Saulo? Ele sabia a rua onde ele estava. Vai à rua que se chama direita. Ele sabia a casa onde ele estava, na casa de Judas. Ele sabia seu nome, era Saulo. Ele sabia de onde ele era, apelidado de Tarso. Ele sabia que ele estava orando. Ele está orando. É um fato glorioso que as orações são percebidas no céu. O pobre pecador contrito sobe ao seu quarto, dobra os joelhos, mas só consegue pronunciar seu lamento na linguagem de gemidos e lágrimas. Vejam, este gemido fez todas as harpas do céu vibrarem com música. Esta lágrima foi coletada por Deus e colocada na garrafinha do céu, para ser preservada para sempre. O suplicante, cujos temores impedem suas palavras, será bem entendido pelo Altíssimo. Ele pode derramar apenas uma lágrima ligeira, mas a oração é o derramar de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu. Os suspiros são uma parte da música do trono de Jeová. Pois, embora as lágrimas sejam a forma mais simples de discurso que os lábios infantis podem tentar, elas também são as mais sublimes melodias que alcançam a majestade nas alturas. Permitam-me dilatar este pensamento por um momento. As orações são observadas no céu. Eu sei o que acontece com muitos de vocês. Vocês pensam, se eu me voltar para Deus, se eu o buscar, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e vil, que é inimaginável que ele tome conhecimento de mim. Meus amigos, não tem guarida essas ideias pagãs. Nosso Deus não é Deus que se assenta em um sonho perpétuo, nem se cobre com trevas tão densas que não consiga enxergar. Ele não é como Baal, que não ouve. De fato, ele pode não estimar batalhas. Ele não se importa com a pompa e o esplendor dos reis. Ele não atenta para a elegância da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem. Mas onde houver um coração cheio de dor, onde houver olhos cobertos de lágrimas, onde houver lábios tremendo de agonia, onde houver um gemido profundo ou um suspiro penitencial, os ouvidos de Jeová estão totalmente abertos. Ele registra tudo isso em sua memória. Ele coloca nossas orações como pétalas de rosa entre as páginas de seu livro de memórias. E quando o livro finalmente é aberto, há uma preciosa fragrância que flui dele. Pobre pecador, do caráter mais negro e vil, suas orações são ouvidas e neste momento Deus disse sobre você, veja, ele está orando. Onde aconteceu isso? Em um celeiro? Em um quartinho? Foi ao lado de sua cama nesta manhã ou neste salão? Você está agora elevando os olhos ao céu? Fale, pobre coração, ou seus lábios neste momento, balbuciando, Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Eu lhe digo, pecador, há uma coisa que anda mais rápido que o telégrafo. Você sabe que agora podemos enviar uma mensagem e receber uma resposta em poucos momentos. Mas leio sobre algo na Bíblia que é mais rápido que a energia elétrica. E será que antes que clamem, eu responderei, eu os ouvirei. Isaías 65, versículo 24. Então, pobre pecador, você é observado,
Sim, você é ouvido por aquele que se assenta no trono. Novamente, este foi um anúncio de um fato alegre para o céu. Nosso texto é prefaciado com pois, porque sem dúvida nosso Salvador considerou essa oração com alegria. Somente uma vez lemos sobre um sorriso estampado no rosto de Jesus, quando, elevando os olhos ao céu, ele exclamou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O pastor de nossas almas se alegra ao ver suas ovelhas seguramente abrigadas. Ele triunfa em espírito quando traz para casa uma ovelha que havia se desviado. Imagino que quando disse essas palavras a Ananias, um dos sorrisos do paraíso deve ter brilhado em seus olhos. Pois, veja, eu conquistei o coração de meu inimigo. Eu salvei meu perseguidor. Neste exato momento, ele está dobrando os joelhos no escabelo de meus pés e está orando. O próprio Jesus conduziu a canção, alegrando-se sobre o novo convertido cantando. Jesus Cristo ficou feliz e se alegrou mais com esta ovelha perdida do que com 99 que não se desviaram. E os anjos também se alegraram, porque quando um dos eleitos de Deus nasce, os anjos ficam ao redor de seu berço. Ele cresce e corre para o pecado, e os anjos o seguem. Seguindo-o por todo o seu caminho, eles observam com tristeza seus muitos desvios. A bela Peri derrama uma lágrima sempre que o amado peca. Presentemente o homem é colocado sob o som do evangelho. O anjo diz: Veja, ele começou a ouvir. Ele espera um pouco, a palavra é depositada em seu coração. Uma lágrima corre pelo seu rosto. E por fim, ele clama do mais íntimo de sua alma: Deus, tem misericórdia de mim. Veja, o anjo está aplaudindo com suas asas. Ele voa para o céu e diz: Anjos, ouçam-me. Vejam, ele está orando. Então eles tocam os sinos do céu e se regozijam em glória. Novamente, eles gritam com voz alegre: há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 7. Eles nos vigiam até orarmos, e quando oramos, eles dizem: Vejam, ele está orando. Além disso, queridos amigos, pode haver outros espíritos no céu que se alegram, além dos anjos. Refiro-me àquelas pessoas que eram nossos amigos e partiram antes de nós. Não tenho muitas relações no céu, mas tenho uma a quem amo verdadeiramente, que sem dúvida frequentemente orou por mim, pois ela cuidou de mim quando eu era criança e me educou durante parte de minha infância, e agora está diante do trono de glória. Foi levada repentinamente. Imagino que ela observa seu querido neto, e quando via nos caminhos de pecado, de vício e de tolice, não podia olhar com tristeza, pois não há lágrimas nos olhos dos glorificados. Ela não podia olhar com pesar, pois não há esse sentimento diante do trono de Deus. Mas naquele momento em que, pela graça soberana, fui levada a orar, quando totalmente sozinho, dobrei meus joelhos e lutei, parece que a vejo quando disse: Vejam, ele está orando. Vejam, ele está orando. Posso descrever seu semblante. Ela parecia por um momento ter dois céus, uma bênção dupla, um céu em mim e um céu nela, quando pôde dizer: Vejam, ele está orando. Ah, rapaz, lá está sua mãe andando em ruas de ouro. Ela está olhando para você agora. Ela cuidou de você. Em seu peito ela o alimentou quando você era criança. E ela o consagrou a Jesus Cristo. Do céu, ela tem observado você com intensa ansiedade, que é compatível com a alegria. Hoje, ela está olhando para você. O que você diz, rapaz? Cristo em seu coração lhe diz: Vinde a mim? Você derrama uma lágrima de arrependimento? Parece que vejo sua mãe quando clama: Vejam, ele está orando. Mais uma vez ela se ajoelha diante do trono de Deus e diz:
Eu te agradeço, gracioso, porque aquele que foi meu filho na terra agora se tornou teu filho na luz. Mas se há alguém no céu que tem mais alegria que qualquer outro pela conversão de um pecador, é um ministro de Deus. Ó meus ouvintes, vocês subestimam o quanto os verdadeiros ministros de Deus amam suas almas. Talvez vocês pensem que seja fácil ficar de pé aqui e pregar para vocês. Deus sabe que se isso fosse tudo, este seria um trabalho fácil. Mas quando pensamos que quando falamos a vocês, sua salvação ou condenação em alguma medida depende do que dissermos. Quando refletimos que se formos atalaias infiéis, Deus requererá o sangue de vocês das nossas mãos. Ó bom Deus, quando reflito que preguei para milhares de pessoas durante a minha vida e talvez tenha dito muitas coisas que não deveria ter dito, isso me assusta. Isso me faz temer e tremer. Lutero disse que podia encarar seus inimigos, mas não era capaz de subir as escadas de seu púlpito sem que seus joelhos tremessem. A pregação não é brinquedo de criança. Não é algo que possa ser feito sem labor e angústia. É um trabalho solene, é um trabalho tremendo se vocês o virem em sua relação com a eternidade. Ah, como o ministro de Deus ora por vocês! Se vocês pudessem ficar ouvindo sob o beiral da janela do seu quarto, ouviriam-no gemendo todas as noites de domingo por seus sermões, porque ele não falou com mais eficácia. Vocês o ouviriam argumentando com Deus: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, versículo 1. Ah, quando ele os observa de seu descanso no céu, quando ele os vê orando, como ele bate palmas e diz: veja, Senhor, o filho que me deste. Veja, ele está orando. Estou certo de que, quando vê um de seus ouvintes conhecer o Senhor, temos o sentimento semelhante ao daquele que salvou alguém de afogamento. Há um pobre homem na correnteza. Ele está afundando. Ele vai se afogar, mas eu agarro firmemente. Levo-o para a margem e o coloco no chão. O médico chega, olha para ele, põe a mão sobre ele e diz: temo que esteja morto. Aplicamos todos os meios de que dispomos, fazemos tudo o que podemos para salvar sua vida. Sinto que fui o resgatador daquele homem. Inclino a cabeça e coloco o ouvido ao lado de sua boca. Finalmente digo: ele está respirando, ele está respirando. Que prazer há nesse pensamento? Ele está respirando, ainda há vida. Da mesma forma, quando encontramos um homem orando, gritamos: ele está respirando, ele não está morto, ele está vivo. Pois quando uma pessoa ora, ela não fica morta em delitos e pecados, mas é levada à vida, é alimentada pelo poder do Espírito. Ele está orando. Esta foi uma alegre notícia no céu dada por Deus. Então, em segundo lugar, este foi um evento muito surpreendente para os homens. Ananias levantou as mãos em assombro. Ó Senhor, pensei que qualquer pessoa pudesse orar, mas este homem? Isso é possível? Não sei como acontece com outros ministros, mas às vezes olho para esta ou aquela pessoa na congregação e digo: bem, há boas perspectivas sobre eles. Acho que foram alcançados. Acredito que há uma obra em andamento e espero logo ouvi-los dizer o que o Senhor fez pela alma deles. Logo, talvez não vejo nada sobre eles e perco o contato com eles. Mas em vez disso, meu bom mestre me envia um sobre o qual eu não tinha esperança, um proscrito, um bêbado, um depravado, para louvar a glória de sua graça. Então, assombrado, levanto as mãos pensando: tinha imaginado qualquer pessoa menos você. Lembro-me de um fato que ocorreu há algum tempo. Havia um pobre homem de uns 60 anos de idade. Ele tinha sido um marinheiro violento, um dos piores homens da vila. Ele tinha o costume de beber e parecia ter prazer quando estava amaldiçoando e praguejando. Porém, certo domingo, ele veio à capela quando um grande amigo meu estava pregando sobre o texto em que Jesus chora sobre Jerusalém.
E o pobre homem pensou: o quê? Jesus Cristo chorou por um desgraçado como eu? Ele pensava que era mal demais para Cristo se importar com ele. Por fim, ele foi até o ministro e disse: Senhor, durante 60 anos estive navegando sob as cores do diabo. É hora de eu ter um novo dono. Quero abandonar o velho barco e deixar que afunde. Então terei um novo barco e navegarei sob as cores do príncipe Emanuel. Desde aquele momento, aquele homem tem sido um homem de oração, andando diante de Deus em sinceridade. No entanto, ele era exatamente o último homem que vocês teriam imaginado que faria isso. Por alguma razão, Deus escolheu os últimos homens. Ele não se importa com os diamantes, mas apanha as pedras sem valor, pois ele é capaz de, dessas pedras, suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, versículo 9. Deus é mais sábio que os químicos. Ele não apenas refina o ouro, mas transforma o metal comum em joias preciosas. Ele pega os mais imundos e mais vis e os transforma em seres gloriosos. Torna-os santos, embora tenham sido pecadores, e os santifica, embora tenham sido impuros. A conversão de Saulo foi uma coisa estranha. Mas, amados, foi estranho que vocês e eu nos tornássemos cristãos? Permitam-me perguntar-lhes, se alguém lhes dissesse há alguns anos que vocês pertenceriam a uma igreja e seriam contados com os filhos de Deus, o que vocês diriam? Bobagem. Não sou um de seus metodistas cantantes, não tenho nenhuma religião, amo pensar e penso como gosto. Vocês não diriam isso? E como chegamos aqui? Quando olhamos a mudança que sofremos, parece um sonho. Deus deixou muitos em nossas famílias que eram melhores do que nós. E por que nos escolheu? Oh, isso não é estranho? Não devemos levantar as mãos, assombrados como Ananias, e dizer: vejam, vejam, vejam. Aconteceu um milagre na terra, uma maravilha no céu. A última coisa que tenho a dizer aqui é esta. Este fato foi uma novidade para o próprio Saulo, pois ele está orando. O que há de novidade nisso? Saulo ia ao templo 2 vezes por dia na hora de oração. Se vocês o tivessem acompanhado, vocês o teriam ouvido falar belamente em palavras como estas: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, versículo 11. Vocês o veriam fazendo uma bela oração diante do trono de Deus. No entanto, o texto diz: ele está orando. O quê? Ele nunca tinha orado antes? Não, nunca. Tudo o que ele tinha feito antes não valia nada. Não era oração. Ouvi falar de um senhor idoso que em sua infância aprendeu a orar. Peço que Deus abençoe meu pai e minha mãe. Ele continuou a orar assim por 70 anos, quando seus pais já tinham morrido. Depois disso, aprove a Deus em sua infinita misericórdia tocar seu coração, e ele foi levado a ver que, apesar de sua fidelidade à forma, ele não estava orando realmente. Ele frequentemente dizia suas orações, mas nunca orava. Assim aconteceu com Saulo. Ele tinha pronunciado suas grandiosas orações, mas não valeram nada. Ele tinha feito suas longas orações por vaidade. Todos tinham sido inúteis. Agora, ele faz uma verdadeira petição e é dito: ele está orando. Vocês veem este homem tentando ser ouvido por seu Criador? Como ele se comporta? Ele fala latim e versos brancos diante do trono do Todo-Poderoso. Mas Deus se assenta em calma indiferença e não dá atenção. Então o homem tenta um estilo diferente. Obtém um livro e dobra seus joelhos novamente. Desta vez, ele está orando de uma forma agradável. Está fazendo a melhor oração antiga que já foi feita. Mas o Altíssimo não dá atenção às suas formalidades vazias. Por fim, a pobre criatura joga fora o livro, esquece os versos brancos e diz: Ó Senhor, ouve-me por amor a Cristo. Ouça-o, diz Deus. Eu ouvi,
Aqui está a misericórdia que vocês procuravam. Uma oração genuína é melhor que 10.000 formas. Uma oração que vem da alma é melhor que uma miríade de leituras frias. Deus abomina as orações que fluem apenas da boca e da cabeça. Ele ama aquelas que vêm do fundo do coração. Talvez eu seja ousado se disser que há centenas de pessoas aqui, nesta manhã, que nunca oraram nenhuma vez em sua vida. Há alguns de vocês que nunca fizeram isso. Há um rapaz que disse aos seus pais, quando saiu de casa, que sempre repetiria sua forma de oração pela manhã e à noite. No entanto, ele ficou envergonhado e desistiu. Bem, rapaz, o que você fará quando morrer? Você terá a senha para passar pelos portões da morte? Você entrará no céu pela oração? Não, não entrará. Você será tirado da presença de Deus e lançado fora.